início. Então, assim, eu vou compartilhar agora o livro, o nosso livro. Agora começou a entrar, deixa eu só aceitar. A Juliana. Tudo bem, pessoal? Oi, Juliana. Você que chegou agora. Oi. Tudo bem? Quer ser hoje a ajudante da prof? Prof, hoje não. Hoje não, tá com friozinho? Então, quem quer falar? A Maria Luísa quer ser minha ajudante? Oi, Maria Luísa. Pode ser, prof. Tudo bem, minha linda? Tudo. Você conseguiu as aulas que você pediu lá que você não estava conseguindo? Consegui, sim. Ai, que bom. Então, se tiver qualquer dúvida, vocês pedem lá na escola, que as aulas estão sendo todas gravadas, tá bom? Tá bom, então, prof. Tá bom. Então, você hoje pode ficar com o microfone ligado e você vai ser minha ajudante hoje, tá bom? Tá bom, então. Então, assim, para quem não chegou agora, a prof já está melhor, já está bem, já tá tudo, já conseguindo respirar legal. Ainda tem um pouco, muita dor de cabeça ainda, mas assim, vai passar, tá? Então, assim, o pior já passou, graças a Deus, agora eu posso voltar a dar aula para vocês. A prof está com um pouco de dificuldade na leitura, porque a diabetes teve muito alta nos dias que a prof teve doente, e prejudicou as minhas vistas. Então, assim, mas vai melhorando. Conforme a diabetes for baixando, a visão vai voltando. Mas então, assim, se a aptitude hoje estiver meio lentinha, vocês já sabem por quê. Então, vamos lá. Já estão enxergando o livro aí? Eu estou compartilhando o livro com vocês. Estão vendo? Está tudo direitinho? Maria Luísa, tá vendo, Maria Luísa? Sempre são meus ouvidos, minha voz aí, tá? Tô sim, prof. Então tá. Então você vai interagindo com a prof, os demais alunos mantêm o microfone desligado. Então, na aula passada, na última aula, nós trabalhamos, né, sobre o Renascimento na Inglaterra e o Renascimento em França. Espero que chegou mais alguém. E ficou, a prof não deixou tarefa para vocês, né, na última aula eu não deixei tarefa, e ficou terminar, né, esse capítulo ficou terminar falando sobre a cidadania no dia a dia. Então, acesso às artes é um direito humano. Então, nesse capítulo, nós trabalhamos, né, sobre o Renascimento. Está quase completo. Então, nós trabalhamos sobre o Renascimento, né? Inclusive, a prof mandou, né, a prova de vocês hoje falando nesse capítulo 2, né, Humanismo e Renascimento. Então, falando sobre o Renascimento na Inglaterra, Renascimento em França, Renascimento em Portugal, Renascimento na Espanha, Renascimento na Alemanha, o Renascimento na França. Né? Foram várias aulas que a gente vem trabalhando sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o acesso às artes, que é um direito, né, de todos nós. Então, assim, vamos lá. Vimos nesse capítulo que durante o Renascimento as artes foram muito valorizadas na Europa. Então, todos os pintores, né, que a gente estudou, todos esses países, né, da Europa, né, a arte ela era muito valorizada. Assim como nos países europeus daquele período, as artes são consideradas importantes atualmente, pois fazem parte da cultura de todos os povos. Então, a arte ela foi importante naquela época e ela é importante hoje também. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de desfrutar das artes e de participar do processo científico e de seus benefícios.
Então, desde 1948, né, é um direito que todas as pessoas, né, têm direito a participar da vida cultural. No Brasil, cabe aos governos assegurarem o acesso da população às atividades culturais e artísticas. No entanto, ainda é enorme o número de pessoas que não têm esse direito humano garantido. Então, assim, o governo é que tem que assegurar, né, que a população ela tenha essas atividades culturais e artísticas. Aqui em Cascavel, vocês conhecem algum lugar, né, que oferece essas atividades culturais e artísticas? Quem poderia me falar? Pode ligar o microfone e falar. Hein, pessoal? É de graça. Ó, um exemplo que nós temos é ali o Gilberto Maia. A minha filha fazia violão, tem aulas de violão, tem várias aulas que é oferecida gratuitamente para a população. Então, assim, é só você ir lá, se inscrever e participar. Então, isso são atividades, né, culturais que tem. Então, tem vários lugares, colégios, tem os colégios públicos, alguns colégios públicos oferecem, como danças artísticas, oferecem alguma atividade, né, para a população. Então, esses são os direitos que nós temos que ter direito e direito. Então, para amenizar esse problema, muitas organizações não governamentais, ONGs, desenvolvem trabalho de inclusão artística, principalmente em comunidades carentes. Essas entidades oferecem projetos que envolvem artes plásticas, dança, música, teatro, incentivando o desenvolvimento pleno do indivíduo. Então, tem a capoeira, então tem esses órgãos oferecem nessas comunidades várias atividades, né, como música, teatro, até pintura. Eles oferecem, assim, a capoeira é uma que tem várias, quem vai às vezes no lago, vê o pessoal fazendo a capoeira lá, várias pessoas, alunos. Então, essas são atividades, né, culturais que são oferecidas. Aqui nós temos uma imagem, né, vivendo valores. Conhecer diferentes tipos de artes é importante para nos tornarmos pessoas mais tolerantes. Então, é muito importante que nós tenhamos alguma participação em alguma atividade, seja ela pintura, dança, né? Então, todas nós, era importante que nós participássemos, né, de alguma atividade assim. Aqui são jovens percussionistas de diversas escolas municipais tocando durante a parada de 2 de junho, data da independência da Bahia. Até aqui, tem 2 perguntas, né? Você participa de algum projeto cultural ou de artes? Se participa, comente essa experiência. Então, essa eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem algum aluno que participa de alguma atividade cultural? Eu não, prof, mas eu já participei de uma atividade cultural. Quem está falando? Gabriel Corbari. Gabriel Corbari. Muito bem, Gabriel. E qual atividade que você participava? Capoeira. Capoeira, muito legal, uma atividade muito boa. Meu filho também já fez capoeira. É bem legal mesmo. É bem legal. Mais alguém participou, participa ou conhece alguém que participa? Hein, pessoal? Pode ligar o microfone e falar. Eu conheço pessoas que participam, prof, mas eu não participo. Quem está falando? A Isa. A Isa. E o que você conhece, Isa? Eu também conheço pessoas que a capoeira, metade são capoeira, na verdade, né, prof? Ah, tá. Mas, assim, tem outras atividades. No município, oferecem várias atividades de danças rítmicas.
né, com aquelas fitas, eu não sei o nome certo, a prof não sabe o nome certo, mas, assim, são atividades muito lindas, né? Para os meninos, eles oferecem o futebol, vários jogos de peteca, tem várias atividades que são gratuitas e que é oferecida, né, pelo município. Vocês sabiam disso, né? É bem interessante. Eu já fiz ginástica rítmica, prof. Ah, é muito legal. Isso, nossa, é um evento muito... Então, você já participou de alguma atividade, viu? Já. Viu? É muito legal, não é? Eu vi, eu fiquei encantada. Fiquei encantada, gostei bastante. Então, vamos lá. Em sua opinião, as pessoas precisam ter acesso à arte? Por quê? Olha, prof, depende se a pessoa quiser ter acesso à arte, ela tem. Se ela não quiser, ela também não é obrigada. Sim, o livre-arbítrio, né? Mas, assim, vocês acham que é importante? Sim, para ela fazer mais parte da cultura dela. Isso mesmo, faz parte da cultura. Então, assim, eu acho importante que cada um participasse, tivesse alguma atividade, né? Ou seja, artística, ou, né? Mas que tivesse algo, né, para participar, que eu acho que é importante, só vem para somar, né? Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, ficou beleza isso aqui para vocês? Hoje a gente está encerrando esse capítulo. Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida a respeito do que a gente estudou neste capítulo? Não. Não, né? Acho que foi Não, bem prof. claro, né? Foi bem devagar, foi bem... Então, assim, agora tem uma atividade que fala assim: ao longo do capítulo, estudamos sobre o Renascimento em diferentes regiões da Europa, né? Inglaterra, né? Vários lugares da Europa nós estudamos. Em cada local, esse movimento artístico desenvolveu características próprias e apresentou alguns artistas de destaque. Então, cada região apresentou alguns artistas, né, todo decorrendo que estavam em destaque. A seguir, teremos uma atividade de pesquisa e de apresentação oral sobre o tema do Renascimento. Siga as orientações. A prof não vai cobrar de vocês a apresentação oral, tá? Porque a gente tem pouco tempo de live, são só 30 minutos, e aí bastante alunos, então, assim, vamos só focar na pesquisa. Então, a gente não vai, a letra A fala assim, divida-se em grupo, cada equipe deverá escolher uma dessas regiões, mas a gente não vai fazer isso. Vocês vão ter, então, vocês vão pesquisar, né, sobre Alemanha, França, Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Nesses quadradinhos, vocês vão colocar, né, o que é mais... o local, o nome do país, o local, né, e as principais características de cada um. Então, vocês vão lá, só retomam um pouquinho lá no conteúdo que a gente estudou e vocês vão preencher esses quadradinhos. Aí, vocês postem depois para mim, né, como atividade no particular da prof. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Prof, não dava para você passar essa atividade? Oi? Colocar a página depois no grupo? É isso? Acho que a Evelyn pediu isso para tarefa. Pode falar, que a prof não está vendo vocês, mas deixa eu voltar aqui. Ah, olha aqui. Balé. Olha só que legal. A Ana Luísa fez balé. Página para vocês. Ô, prof, O que você pediu que a prof não entendeu? eu pedi se esse trabalho aqui que você passou sobre pesquisar essas regiões aqui, não dava para você passar em grupo, daí a gente faz pelo celular e na próxima aula a gente apresenta? Pode sim. Pode sim. Se vocês acharem melhor assim, pode sim. Não entendi, é para fazer no livro, Ó, caderno ou como trabalho? É o máximo. Não, é no caderno mesmo. Só que vocês vão me postar para a prof e para a prof dar nota. Tá? Então, vocês fazem a pesquisa, escrevam no caderno, tira a foto, uma foto bem legível, e manda para a prof. Tá bom?
Entenderam agora? Tá. Beleza, então? Uhum. Então, vamos lá. Então, na página seguinte, na página 318, era uma entrevista. Então, assim, essa aqui, vocês não vou cobrar de vocês, né? Que eram para fazer um trabalho de entrevista, mas agora, como nós estamos nessa época, é difícil você fazer uma entrevista, não pode sair de casa, não pode. Então, a prof não vai cobrar essa tarefa, tá bom? Então, vamos para a página 319. O que estudei? Então, nós trabalhamos sobre o humanismo, né, o renascimento, teocentrismo, antropocentrismo, método científico e perspectivas. Então, esse foi algum dos temas que a gente trabalhou. Então, vamos agora completar aquela tabela ali. Cadê a minha assistente? Tô aqui, prof. Então, a prof quer que você leia para a prof essas aqui. Você vai lendo e a prof vai completando. Tá bom? Tá Pode bom. começar a linha está escrito agora que você já retomou. Tá bom, então. Agora que você já retomou os temas e os conceitos que estudamos no capítulo, utilize-os para completar as frases a seguir. Certo. Pode continuar. Posso começar? Uhum. Tá. A técnica da... O que você fez? Eu coloquei perspectiva. Certo. Então, a técnica da perspectiva. Cria um efeito de diferentes profundidades em uma obra de arte. Certo. Então, as técnicas de perspectiva, né, criam efeitos de diferentes profundidades nas obras de artes. Então, ela lembra que antes elas eram muito superficiais, depois elas tiveram mais, né, com essas técnicas elas melhoraram bastante. Pode continuar. O humanismo defendia a necessidade de aprimorar os conhecimentos sobre os seres humanos e de estimular a criatividade individual e a liberdade de pensamento. Certo. Então, o humanismo, né, ele defendia a necessidade de aprimorar os conhecimentos sobre quem? Os seres humanos, né? Então, vamos lá. Outro. O teocentrismo é a ideia de que Deus é o centro de todos os fenômenos do universo. Certo. Então, o teocentrismo. Completem lá, pessoal. A próxima. A ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo chama-se antropocentrismo. Isso. Então, a ideia. Então, teocentrismo é Deus no centro, né? Antropocentrismo é o quê? É o ser humano no centro. Isso, o ser humano no centro. E daí, a próxima? Eu coloquei o Renascimento ali. O Renascimento foi um grande movimento cultural, intelectual e econômico que teve início na Itália. Isso. Então, o Renascimento, né? Completem lá. Então, foi um grande movimento cultural. Ele começou aonde? Na Itália. Na Itália. Então, o Renascimento, o berço, né, do Renascimento é na Itália. Aí, acho que chegou alguém atrasadinho. A minha assistente, pessoal, vocês coloquem o número de vocês lá no chat para a minha assistente depois ela vai copiar todos e postar no grupo lá as presenças de quem esteve na live, tá bom? Então não esqueçam lá, e a minha assistente pega, copia todos o nome lá certinho de cada um. Então vamos lá. Pode continuar, prof? Pode continuar. Tá. O método científico é baseado em 3 elementos: raciocínio, observação e experimentação. Então, o método científico, né? Complete lá. É baseado em quantos elementos? Em 3. Quais são eles? Raciocínio, observação e experimentação. Exatamente. Então, os três. Ó, uma pergunta bem legal para colocar na prova, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai estar iniciando o capítulo 5.
Ficou alguma dúvida nesse capítulo anterior de vocês? Alguém ficou com alguma dúvida? Né? Tem alguma pergunta para fazer? Tá tudo certo? Podemos iniciar o próximo capítulo? Sim, prof. Então, esse capítulo é o último capítulo da unidade, né? Então, a gente vai terminando esse capítulo, deixa eu ver. É isso mesmo, é o último capítulo da unidade, nós estamos bem em dia com a matéria. O próximo já é o módulo 3. Então, a gente terminando esse capítulo, quer dizer que a gente terminou o segundo trimestre, certo? Então, esse é o último, no próximo capítulo já é o módulo 3. A gente vai estar trabalhando daí no módulo 3, a formação dos Estados europeus. Tá? Então, esse capítulo é um capítulo bem interessante, né? A gente vai trabalhar sobre as reformas religiosas, falar sobre Martinho Lutero, né? O que aconteceu, né, sobre a igreja. Então, hoje nós vamos iniciar. A minha assistente agora, ela vai ler esse quadradinho aqui, o livro da página 320 para mim. Pode começar, prof? Por favor. Tá. Durante o período moderno, muitas transformações aconteceram na Europa. Neste capítulo, vamos estudar o contexto de surgimento das reformas religiosas que geraram mudanças profundas nas sociedades daquela época. Certo. Então, assim, nesse capítulo, nós vamos estudar o quê? Luísa. Maria Luísa. O que a gente vai estudar nesse capítulo? Maria Luísa. A gente vai estudar o surgimento das reformas religiosas. Certo. Então, nós vamos estudar, né, o que aconteceu nesse período das reformas, quais foram as mudanças que aconteceram, né, como que era. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar, é um capítulo bem, vocês viram que é um capítulo bem longo, né? Então, a gente vai estar estudando bastante coisa. E nessa imagem que vocês estão vendo aqui, a prof vai abrir ela, acho que vocês têm o livro de vocês também, né? Mas a prof vai abrir ela aqui, diminuir um pouquinho. O que vocês verem nessa imagem aqui? Pode responder, Maria Clara, você que está... Ô, prof. Prof. Tá. Fala o nome para a prof, quem está falando. Tá. Eu estou falando a Ana Luísa. Tá, Ana Luísa, pode falar. A Camille, ela é aquela que chegou atrasada, ela pediu qual é o trabalho que tem. E o Gabriel ali em cima falou que não conseguiu pegar todas as respostas. Tá, então daí eu vou postar depois, essa aula ela vai ficar gravada, tá? Vocês podem pedir lá no colégio. Ela fica gravada, vocês entram em contato com a escola lá e pega a aula lá. Deixa eu ver se eu tô gravando essa aula. Misericórdia. O prof ainda tá meio lenta, né? Já pensou essa prof... Ah, não, tá gravando sim. Tá gravando, ainda bem. Então, assim, daí depois eu lá das tarefas, eu acho que não teve nenhuma tarefa. Então, a prof não passou tarefa, eu só expliquei o que é para vocês fazerem da página 317, que é a atividade que é para vocês fazerem. Não é para ser feito em grupo, é para ser feito individual, vou fazer uma pesquisa, né, falando lá sobre a questão número 1, que é para colocar nesses quadradinhos os países lá que foram inspirados, as características dos pintores e assim por diante. Então, é só isso. E na página 318 não precisa fazer, e depois eu posto daí no grupo de vocês a foto lá da página 319, tá bom? Pode ser assim? Sim? Hein, pessoal? Quem pediu aí? Pode sim. Então, tá bom. Pode. Então, vamos lá. Quem que vai responder para mim? Quem quiser responder, um por vez, liga o microfone e pode responder. O que vocês verem nessa imagem aqui? Uma Bíblia? Uma Bíblia. Então, assim, ela era uma Bíblia no quê? No latim, né? Então, ela, assim, era uma Bíblia no latim. Então, o que mais que vocês verem aqui? Que ela é uma Bíblia bem antiga, porque ela tem várias imagens e uma escrita bem... Exatamente. Então, assim, era uma Bíblia bem antiga,
né? Uma Bíblia bem antiga. Olha só, interessante. As Bíblias, não tinha nessa época, não tinha as máquinas que fazem a impressão, né, dos livros. Então, assim, as Bíblias, muitas delas, né, naquela época, quem tinha acesso à Bíblia eram muitas poucas pessoas. Geralmente, eram os líderes religiosos que tinham, né, acesso à Bíblia. Minha mãe conta que quando ela ia na igreja, os padres, eles faziam a leitura da Bíblia em latim e de costa, eles viravam de costa para o povo e faziam a leitura da Bíblia. Então, quer dizer, as pessoas não entendiam quase nada, né? Então, assim, isso, imagina, na época da minha mãe está com 86 anos. Minha mãe tem 86 anos. E ela já contava isso pra gente. Então, foi coisas assim. Então, durante muito tempo, as pessoas, elas não tinham conhecimento sobre a Bíblia. Muito poucas coisas eram passadas, né, para as pessoas. E muitas poucas pessoas tinham acesso. Então, assim, as pessoas que tinham acesso, as Bíblias, muitas vezes, olha o tamanho. Quem conhece? Todo mundo conhece a Bíblia, né? Sim? Sim, Bru, sim. Sim, né? Todo mundo conhece a Bíblia. Então, vocês verem que a Bíblia, ela é bastante um conteúdo bem extenso. Então, imagina, eles tinham que ter feito toda a mão. Eles tinham que passar a Bíblia toda a mão. Então, assim, eles, para copiar, fazer uma cópia de um livro, digamos, a Bíblia da Prof. Sônia, para Maria Clara, eu tinha que fazer toda a mão. Então, era um processo muito demorado, muito lento. Tá? Então, assim, vamos lá. Aqui tem um quadradinho que tem a letra A, B e C do lado. Vocês estão acompanhando, né? Então, diz assim, a primeira pessoa a traduzir... Nossa, a nossa aula já acabou. Não acredito. Mas vamos lá terminar esse aqui. Então, a primeira pessoa a traduzir a Bíblia do latim para a língua foi Martinho Lutero. Em sua opinião, por que a tradução desse livro para outras línguas foi importante para os cristãos? Quem que pode responder essa questão? Porque assim outras pessoas elas também conseguiam entender o que estava escrito na Bíblia e elas não ficavam tipo a par de saber sobre o escrito na Bíblia. Então, ela era importante para também outras pessoas ter conhecimento, né? Do que estava ali. Então, as reformas. Então, quem foi a primeira pessoa que traduziu a Bíblia? Martinho Lutero. Martinho Lutero. A gente vai estudar sobre ele, que a partir dali, a partir da próxima aula, a gente vai estar falando. E eu gostaria que vocês, se vocês conseguissem, pesquisar sobre, porque o livro não traz, fala sobre que Martinho Lutero, né, nas próximas páginas, fala sobre as teses de Martinho Lutero. Só que o livro não traz. Então, assim, vocês façam, se vocês tiverem um tempinho, pesquisem lá qual foi as 95 teses de Martinho Lutero. Tá bom? Fazer uma pesquisa lá na internet. Na próxima aula a gente vai estar conversando sobre isso. As reformas religiosas, letra B. As reformas religiosas aconteceram na Europa e influenciaram muitos países, dando origem a novas religiões cristãs. Converse com os colegas sobre quais religiões cristãs você conhece atualmente. Então, assim, com essas reformas religiosas, que a gente vai estar estudando nas próximas aulas, né, de Martinho Lutero, e tem outros também, quais religiões vocês conhecem? A católica, a evangélica, a judaica. Foi? Testemunho de Jeová também é uma religião. Judeu. Olha só, o que acontece? Aqui, nessa aqui, a gente está falando da católica. E a partir da católica, né, com as reformas, Martinho Lutero, ele fazia parte da católica. Ele não aceitou muitas coisas que estavam acontecendo, né, na religião, e ele saiu.
A partir dessa saída de Martinho Lutero, tem as ramificações. Por exemplo, de Martinho Lutero vem a luterana. Os evangélicos, eles fazem parte do ramo de Martinho Lutero. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai estar debatendo bem certinho sobre cada um, para vocês entenderem de onde surgiu as religiões. Tá? Então, vamos lá, na letra C. Antes do século XV, os livros eram escritos à mão, o que tornava difícil sua produção em larga escala. Atualmente, como é produzidos a maior parte dos livros? Como que é produzido? Com certeza, com gráficas e impressoras. Exatamente. E vocês sabiam que agora os livros que está saindo os livros é digital. Olha aqui, nós estamos com eu estou usando o livro o quê? Digital. Né? Eu estou aqui trabalhando com vocês, tenho o livro impresso, né? Mas o que mais está trabalhando hoje, as pessoas quase não compram mais livro, elas vão lá e baixam e lê o livro digital, né? Lá no seu próprio notebook, no Wikipedia e assim por diante. Entendeu? Então, olha como que era. Ficou clara essa página, né, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai estar dando início, né, falando sobre o contexto histórico europeu, né, a influência das ideias humanistas e a fé cristã. Então, pessoal, façam uma tarefa, postem até segunda-feira para a prof, aquela que a prof passou. Eu vou estar tirando foto e mandando no grupo lá da tarefa que pediram. E é isso, tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijão bem grande a todos. A prof já vai sair, vai arrumar, porque ela já tem a próxima aula. Prof. Tá bom? Um beijão, viu? Beijo. Tchau. Tchau. Depois.